do audiovisual, do iconográfico, do sonoro, ligando com temas, né? E dessa vez eu optei pelo projeto Iberarquivos para falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo atualmente no Arquivo Nacional e algo que falta um pouco, acredito eu, na formação do arquivista, que é o preparo para como ele pode produzir projetos, criar projetos, né? Então vamos lá. Ficou meio. As letras eram menorzinhas, eu tive uma cuidado de botar isso bonitinho, mas ficou meio estranho aí. Bem, vamos lá, a gente vai falar sobre os projetos Iberarquivos, explicar o que é o Iberarquivos e falar o porquê que a gente estou trazendo isso para o nosso colóquio aqui, né? O que é o projeto Iberarquivo? Nossa, a gente desconfigurou toda a letra aqui. O Iberarquivos, ele é uma iniciativa de cooperação do governo espanhol. Ele é dentro de uma família, né? Você tem um Iberarquivos, você tem um Ibermuseus, Iberbiblioteca, Iberdança, Ibermemória, Iberaudiovisual e Sonoro. Você tem uma família de 18 Iber que fomenta projetos dentro do espaço ibero-americano. E o que é o espaço ibero-americano? É a América Latina, Portugal, Espanha e mais 2 países de língua espanhola, Filipinas e Guiné Equatorial na África. Filipinas na Ásia e Guiné Equatorial na África. Ou seja, é um projeto de fomento. E dentro da ideia do Iberarquivos, como diz o próprio nome, é uma ideia de fomento de arquivo, né? E não é só uma ideia de você produzir ou fazer grupos de trabalho, ou você fazer eventos dentro da área, mas é de fomento também para o profissional, né? O Iberarquivos é algo que qualquer pessoa pode entrar no site e verificar essas possibilidades, e o que a gente vai falar aqui é a convocatória de apoio, né? Dentro do projeto Iberarquivos, nos anos 90, foi consolidado a ideia de fomento a instituições, a projetos arquivísticos no espaço ibero-americano, nesses países todos, né? Que eu falei aqui agora. Para isso, esses países precisam fazer projetos, encaminhar, né, para ter uma escala de avaliação, que eu vou passar aqui para vocês, vou falar ao longo disso aqui. E no final desse projeto, o vencedor ou os vencedores de cada país ganham um fomento de 10 mil euros, né, que hoje dá 68 mil reais, né, para um projeto ser desenvolvido em 8 meses. Mas o que acontece? Muitas instituições ganham um projeto de um ano e no ano seguinte eles fazem uma continuação do projeto, né, uma outra etapa do projeto. Então a gente tem, por exemplo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a gente tem Unicamp, que já venceram 4, 5 projetos, né, e que ao longo desse tempo eles conseguem cuidar, né, de parte de seu acervo. O que é essa convocatória, né? A convocatória ela acontece todo ano, né? O Iberarquivos ele lança um edital, né? Um edital que é discutido pelos países membros, né? Mas é claro, todo o projeto Iber ele é sediado em Madrid, né? É um projeto espanhol, mas que tem a colaboração de todos os países da Iberoamérica que são filiados, são sócios do programa. A convocatória, ela muda de ano para ano, né? Ela tem uma base, mas ela muda a questão mais específica de linhas prioritárias. Por exemplo, esse ano, as linhas prioritárias foram conservação preventiva e tráfico ilícito de documentos, né? São 2 temas. Não necessariamente o projeto que você fizer, ele tem que ser encaixado em um dessas linhas prioritárias. Mas se encaixar na linha prioritária, você concorre a um valor que é destinado a cada linha prioritária, né? Mas cada ano vai se aprimorando. Por exemplo, esse ano, depois de uma defesa, inclusive, do Arquivo Nacional do Brasil, na reunião dia de abril desse ano em Montevidéu, onde foi feito o Conselho Intergovernamental, presencial, com todos os membros, foi inserido nessa convocatória a questão do combate, né, a desigualdade de gênero, né, a discriminação étnico-racial, a multiculturalidade,
Então, projetos que têm a ver com esses temas, você tem uma pontuação maior. Qual é o papel do Arquivo Nacional no Iberarquivos aqui no Brasil? Quem gere, né, quem representa o Iberarquivos em cada país é a Autoridade Arquivística Nacional. Né? No caso, o Arquivo Nacional do Brasil, os arquivos nacionais ou os arquivos gerais da nação dos países que sediam. Né? No caso da Guiné Equatorial, que não tem um arquivo nacional, quem desempenha isso é a Biblioteca Nacional do país. Né? Mas nos outros países aqui da América Latina são as instituições arquivísticas nacionais. O Arquivo Nacional, qual é o papel dele? Né? O papel do Arquivo Nacional é centralizar as ações do Iberarquivos. Então, todas as ações, como grupos de trabalho, a gente vem participando agora de um grupo de trabalho que é o Observatório Latino-Americano de Arquivos, o outro um guia de conservação de mudança climática, né? Ou seja, países de clima tropical que estão sofrendo com mudança climática, como chuvas, enchentes, pragas, né? Como um arquivo desse, um arquivo de baixo custo, de baixo orçamento, pode se preparar para isso. São projetos do Iberarquivos que fez ano passado, por exemplo, um grande censo da política arquivística na região e também da política de gênero na região. Ou seja, quantas mulheres tem em cada instituição, postos de chefia, salários. Foi um grande diagnóstico que foi feito. Isso vai ser divulgado, já está na página do Iberarquivos, mas vai ser divulgado num portal específico que o Iberarquivos faz. Na questão da convocatória desse edital, qual é o papel do Arquivo Nacional? É da divulgação, do recebimento das candidaturas, de uma primeira avaliação, que é para saber se cada candidatura está com a documentação tudo em dia, numa segunda avaliação, que é sim, uma comissão de avaliação que vai avaliar esses projetos, dando ponto ou reprovando. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. E aí depois isso é encaminhado para a Espanha, né? A Espanha faz uma outra avaliação, a unidade técnica do Iberarquivos, e por final, na reunião anual do Iberarquivos, que é sempre representado pelo diretor da instituição e pelo secretário técnico, e eu atualmente sou o secretário técnico do Arquivo Nacional perante o Iberarquivos. Então, presencialmente, junto aos outros diretores e secretários, a gente defende as candidaturas e as candidaturas são aprovadas e recebem, né, esse valor para fazerem o seu projeto. Então, essa convocatória de 2024, como teve aqui. Quais são as linhas principais do projeto? Né? É um projeto, como todo mundo, não sei se todo mundo já se deparou com o edital, né? O André com certeza sabe muito bem como é que funciona tudo isso. Às vezes, os projetos, é que nem de escola de samba, né? Teve uma época que a Imperatriz Leopoldinense ganhava todos os desfiles, e não é que tinha o melhor desfile ou o melhor samba, não era nada disso, mas que sabia pontuar certinho cada quesito, né? Então, era 10 ali, 10 ali, 10 ali, 10 ali, ganhava o campeonato, né? Então, o projeto é a mesma coisa, o projeto tem que estar adequado dentro das linhas, né? E aí aquilo, né? Os projetos devem respeitar a diversidade cultural da Iberoamérica. Isso esse ano, até no início dos anos 90, nem se preocupava com isso. A igualdade entre homens e mulheres e os direitos humanos, favorecendo a não discriminação dos grupos mais vulneráveis da população. Ou seja, incentivando, né, que as instituições trabalhem dentro dessas linhas. Um requisito que é imprescindível, né, é o requisito básico. O projeto tem que ser de natureza arquivística. Por mais que isso seja óbvio, né, mas a gente recebe inúmeros projetos de museus, e eu estou falando de instituições grandes, né, o MAN, o Museu de Arte do Rio, né, bibliotecas, centros de documentação, que fazem projetos grandiosos, muito bacanas, que se encaixam dentro daquele valor, mas que não são arquivísticos. Né? Que fala que vai contratar museólogo, que vai contratar não sei o quê, vai usar outra base, não usa, vou catalogar, ou seja, não está falando que vai descrever, ou vai fazer, não. Ou seja, não utiliza vocabulário, o objeto não é, o profissional não é, ele é reprovado de cara, né? Porque ele tem que cumprir requisitos para isso.
O financiamento é até 10 mil euros, né? Esse valor é depositado na conta da instituição, né? E aí a instituição, e você pode usar esses 10 mil euros, só não pode ter esses 10 mil euros para tratar, por exemplo, arquivo corrente, né? Ou então não, tem que ser arquivo permanente, ditos históricos. Não necessariamente você pode fazer da sua instituição, você pode ter uma parceria com uma outra instituição para trabalhar aquele acervo daquela outra instituição, né? Tem algumas regrinhas, mas o valor aplicado é até 10 mil euros e em 8 meses. Muitas vezes o que acontece também aqui no Brasil, e infelizmente acontece mais no Brasil do que em outros países, existem candidaturas que recebem o dinheiro e aí não conseguem desenvolver o projeto, né? E aí, ou então modificam o projeto no meio, porque tudo tem uma prestação de contas. O André é o que mais conversa comigo sobre isso. Marcelo, o projeto é chato, tem que guardar todo tipo direitinho, a prestação de contas e tal, e liberar arquivos é chato nessa questão, né? Então, eu estou como secretário técnico do Libera Arquivos há 2 anos, e em 2 anos, 2 instituições tiveram que devolver o valor integral, 10 mil euros, e 2 instituições grandes. E devolveu? Né? E devolveu. Né? Mas outras instituições, o que aconteceu? Recebeu 10 mil euros, quando a cotação era 3 e pouco. Aí agora vai devolver quando a cotação é 6 e tal. Só que a instituição devolve, estou falando de duas universidades consideradas entre as 5 maiores do Brasil, né? E aí quando vai devolver, faz a conversão e ao invés de 10 mil euros, vai devolver 6 mil euros. Né? Então, ou seja, infelizmente o Brasil ele tem um olhar, as pessoas olham, tipo, e a gente vem trabalhando muito isso para que não aconteça, porque é chato para todo mundo. Né? Qual a importância, né, do Libera Arquivo? Gente, eu fiz tudo bonitinho aqui, o PowerPoint, a gente configurou tudo aqui, faz parte. A ideia do projeto é de valorização dos arquivos e dos arquivistas, porque é pedido que o profissional esteja presente, né? Ou seja, isso valoriza muito. E aí muita gente vem procurar a gente para montar e fala, poxa, mas eu não tenho arquivista na minha instituição, né? Vamos lá. Né? Poxa, mas eu não sei como é que fazer isso aqui e tal. Vai buscar. Estagiário, como é que eu faço? Vai no Rio. Né? Vai procurar estagiário lá, tem que trazer. Ou seja, é uma divulgação importante para a área. Né? Também é a ideia do fomento e divulgação de acervos, instituições profissionais e boas práticas. A capacitação, incentivo no desenvolvimento de projetos. Esse ano que a gente desenvolveu muitos projetos, várias instituições e profissionais foram lá e não sabiam como é que fazia o projeto, não sabiam coisas básicas. Né? Por exemplo, na construção lá do formulário, que tem espanhol e também tem português, mas as pessoas pegaram lá o espanhol e está lá apelido, aí a pessoa colocou Jancha da não sei das quantas, era a pedido da pessoa. Né? Então tem coisas básicas que a pessoa não sabe como montar, e aí é importante que isso acaba ajudando a área como um todo. E o compartilhamento de novas ideias, abordagens e realidades também. Muita gente pode estar perguntando, pô, mas esse é legal, bacana, não conhecia, mas o que se encaixa nesse colóquio, né? Que fala de registros visuais e sonoros. Vamos fazer aqui um panorama. Desde 99 até 2022, a gente não tem ainda o Libera Arquivos, não divulgou ainda de 2023 e agora 24, né? Mas até 22 a gente tem esses países que foram contemplados. O Brasil, ele foi aprovado 101 projetos. Desses 101 projetos, até 2022, só foram finalizados 78. O que aconteceu com os outros? Eles foram aprovados, receberam dinheiro e não conseguiram finalizar o projeto. Né? Isso é um dado que é muito delicado, até porque também não havia um olhar mais atento do Arquivo Nacional referente a isso. E o Brasil, ele é ali o 7º, né? Tem países que aprovam muito mais projetos do que o Brasil. Alguns dados estatísticos. De todos esses
os projetos que foram aprovados e finalizados, com a 70, 78, 76, 26 foram no Rio de Janeiro. 21 de São Paulo, 10 de Minas, 10 do Rio Grande do Sul, 5 do Paraná, 4 supranacional. Supranacional são projetos de difusão, seminários que juntam mais de um país. 1 da Bahia e 1 de Santa Catarina. Se a gente for colocar isso por região, a região Sudeste é 73% dos projetos. Sul, 20%, Nordeste, 1,3%. O Norte nem aparece. Norte nunca teve um aprovado ou um finalizado. Né? A gente tem, o Centro-Oeste também não tem. Está falando de Brasília, capital. Né? A gente está falando que não tem um do Espírito Santo, André. Está faltando você aqui para botar o Espírito Santo nesse meio. Agora, olha, dentro do que a gente vem trabalhar aqui, os aprovados e finalizados, o que tem o documento textual, o gênero textual, como ou único ou principal, 49%, 63%. Apenas 14,1% dos projetos referem a documentos iconográficos, fotografias, cartazes. Audiovisual, só 6,4%. Sonoro, 2,5%. Cartográfico, 2,5%. Musicográfico, trabalhar com partituras musicais, 1,3%. E sem gênero, porque a questão de difusão, né, de eventos e tal, 10%. Dentro desse universo, 69% de arquivos públicos e 27% de arquivos privados. E público e privado, ali 7%. E a gente fez o levantamento e a gente encontrou pouquíssimos arquivos comunitários. O que são arquivos comunitários? São arquivos de movimentos sociais. São arquivos de grupos, de coletividades, que fogem um pouco dessa dinâmica do público e do privado. Ou seja, a gente fez ano passado, quando a gente assumiu uma nova gestão no Arquivo Nacional, depois de 6 anos de trevas, de bolsonarismo, né, de governo Temer e tal, a gente muda a gestão do Arquivo Nacional, com todos os seus problemas e avanços, mas muda dentro desse governo que a gente ajudou a eleger, e a gente, eu e Mônica Lima, assumimos uma área de internacionalização que não existia no Arquivo Nacional, né? Isso era cargo de funcionários que ficavam ali no gabinete. Se foi criada uma coordenação de internacionalização, a gente pega o Iberarquivos e outros projetos, e o Iberarquivos a gente faz essa análise profunda, estatística, vai verificar várias coisas. E eu, como sou um cara do audiovisual, né, oriundo lá do audiovisual, eu comecei a olhar, falei, olha só, gente, isso aqui por quê? Porque não há um incentivo. Não há. Por que a gente tem tão poucas candidaturas? A gente, quando assume a área, a gente olha para o ano anterior e vê que a gente teve 5 candidaturas. No outro ano, 5 candidaturas. E aí a gente fala, conversando com as pessoas não conheciam isso. Né? Então a gente criou um mecanismo, uma política, né, de divulgação do evento. Né? Então, os dados estatísticos dos últimos anos. Esse ano nós tivemos 18 candidaturas, né? Que foi o recorde total. Né? Em 2023, foi o primeiro ano da gente, nós conseguimos 9 candidaturas, que já foi um número expressivo. Os últimos anos, né, 2022, 5, 21, 5, e 2020 foi 12, porque nos outros anos anteriores é 4, 3, 5. Por que 2020 foi 12? Foi o ano da pandemia. Então foi o ano que as instituições estavam paradas, né? Não tinha trabalho presencial, então as pessoas faziam projetos, e aí a gente teve, à época foi um número recorde, mas foi por causa de uma coisa diferenciada, por causa daquele momento. Né? Então, os projetos aprovados nos últimos anos, esse ano foi 3, ano passado foram 3, 22, 3, 21, 2, 22, esse 24 a gente não sabe ainda, né? Porque a gente ainda vai, ano que vem, em Havana, onde vai ser a reunião que agora vai ser em Havana, em Cuba, em março, a gente vai aprovar esses projetos. Professor. Estou finalizando. Então, as ações desenvolvidas em 2024 para a gente conseguir esse ganho, né?
a gente teve oficinas virtuais de divulgação. A gente teve mais de 1.000 pessoas participando. A gente fez uma ampla divulgação nas redes sociais, fizemos 2 oficinas virtuais de divulgação das candidaturas. Isso gerou uma participação. Anterior a isso, a gente fez uma participação em treinamentos de Iberarquivos, várias reuniões com os colegas da Iberoamérica e o pessoal lá do Iberarquivos também. Nós proporcionamos, né, reuniões individuais para quem quisesse. Então a gente teve, por exemplo, gente da Federal do Amazonas, da Federal do Rio Grande do Norte, a gente teve gente do Ceará, de Pernambuco, que entrou em contato com a gente fez o treinamento e eles perceberam que precisavam de mais um tempo e vão se candidatar para o ano que vem. Né? Mas a gente fez essas reuniões, atendemos diversas pessoas no Arquivo Nacional, né, fazendo o passo a passo de candidaturas. Então fizemos uma nova composição da Comissão Nacional de Avaliação. A Comissão Nacional de Avaliação era uma comissão que era muito focada no eixo sudeste, né? Então, até por uma sugestão do Iberarquivos, a gente agora tem um representante de cada região, porque é pedido que a comissão tenha uma regionalidade, tenha uma pluralidade de gênero, né? Então a gente tem uma mulher trans, né? Nós temos gente de arquivos comunitários, nós temos pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de origem indígena, né? Nós temos gente de cada região, né? Isso é importante para pluralizar. Se você coloca sempre de instituições, padrões diferentes, arquivos comunitários, arquivos públicos, universidades, arquivistas de universidade, porque isso você traz essa diversidade para avaliação. Se você coloca apenas pessoas de um mesmo padrão, de uma mesma região, de um mesmo gênero, dentro para avaliar, você tem uma avaliação contaminada por essas questões. Então a gente pluralizou, né? Nós temos a nossa Comissão Nacional de Avaliação, ele é composta por 6 pessoas, eu sou secretário técnico e a diretora do Arquivo Nacional ela preside a comissão, né? Mas quem faz a avaliação são os 6 membros. Tá? Então a gente fez todo esse projeto, porque agora em 2024, qual é o raio-x que a gente tem, né? A gente não conseguiu quebrar isso ainda, a gente teve ainda 11 candidaturas do Rio de Janeiro, são 61%. Isso é um processo que está muito enraizado, né? São Paulo 2, Minas Gerais 2, Rio Grande do Sul 2 e Paraíba 1. Né? A gente não conseguiu ainda quebrar, a gente ampliou, a gente pluralizou o tipo de arquivo, o tipo de documentação a ser tratada, mas essa questão da regionalidade ainda está travada. Né? Ou seja, 83% foram candidaturas ainda do Sudeste. Arquivos públicos foram 9, arquivos privados 4 e arquivos comunitários 5. Isso a gente conseguiu, a gente considerou uma grande vitória, né? fazer com que o projeto saia daqueles... Porque quem eram os grandes vencedores dos projetos? Né? Era o Unicamp, era o Arquivo Geral da Cidade, né? O Arquivo Nacional já ganhou 3 projetos. Né? 10 mil euros para uma instituição como essa vai ajudar, mas não vai fazer grande diferença. Mas para um arquivo comunitário, 10 mil euros muda a vida daquela instituição. Né? E faz com que aquela instituição se integre, né? Ou seja, esteja inserida dentro desse cenário, né? Arquivístico de projetos, internacional, de diálogo. Né? Então isso é muito importante e isso a gente conseguiu entrar. E dentro da documentação, né, a gente, dos 18, 13, né, foram projetos que tinham como base ou a questão do audiovisual, ou a questão da documentação iconográfica, ou a questão dos registros sonoros de história oral. Né? E aí com uma documentação de mulheres negras, documentação audiovisual, né, de canais do YouTube que mostra a documentação produzida em coletividades, registro de história oral de população indígena, ou seja, tem uma pluralidade que é muito interessante. Isso, sem dúvida alguma, é uma vitória desse trabalho que vem sendo desenvolvido no Arquivo Nacional atualmente.
né? As pessoas falam muito mal do Arquivo Nacional em vários sentidos, e se esquecem de elogiar quando todo mundo que estava aqui apresentando coisa sempre falava aqui, ó, fonte tal, né, a norma lá do Arquivo Nacional, e tem muita coisa positiva que a gente tem que valorizar, né? E quais são as ideias para 2025? Primeiro, a gente vai fazer um evento de lançamento da convocatória 2025, que deve acontecer lá para maio, junho, né? A gente vai fazer um grande evento para mostrar a candidatura, para divulgar isso. A nossa meta é chegar a 30 candidaturas, no mínimo, para ano que vem, né? Criar oficinas regionais, presenciais, né? Ao invés de criar uma oficina, por que não a gente ir para Manaus, ir para Belém, né? Ir para João Pessoa, ir para Recife, né? Ir para Teresina, para a gente dar oficina presencial com os arquivos da região, né? Isso modifica, isso pegando a Comissão Nacional de Avaliação, que tem membros espalhados por ali, e as pessoas podem fazer também as oficinas. Ampliar o número de oficinas virtuais. Nós temos 2 oficinas virtuais, a gente quer botar pelo menos mais 5 oficinas virtuais em dias diferentes, em horários diferentes, para que possa atingir um público maior. Maior participação na comissão de avaliação, uma participação ativa na reunião do Conselho Governamental. A gente já teve nesses últimos tempos, a gente viu que anos anteriores, a gente via, por exemplo, quando passava um videozinho lá do evento, né? A fotografia do evento, toda reunião, eles passam os vídeos, aí a gente via que os representantes da gente, do Arquivo Nacional lá dos anos anteriores, não apareciam em foto nenhuma, não apareciam em vídeo nenhum, né? Ou foi uma coincidência, na hora que foi tirar foto, a pessoa foi no bandeira, acontece isso, né? Ou então a pessoa estava, né, curtindo, cada ano num país diferente, estava curtindo ali aquelas coisas. Então a ideia é estar presente, é estar mais presente, né? É estar divulgando mais, é estar falando mais, mostrando os projetos, para a gente aumentar o número de projetos que são contemplados. A gente vai fazer agora, esse ano, um evento com os projetos vencedores, para que outras instituições, outros arquivos, possam olhar, possam ver e possam se interessar em fazer projetos. E a criação, isso é uma ideia que a gente teve, a criação do projeto, do programa Brasil Arquivos. Ao invés de ser Ibero Arquivos, né? Ou seja, o Ibero Arquivos, uma ideia de você ter um montante que vai contemplar todo o espaço ibero-americano, por que não a gente criar um projeto que contemple apenas instituições brasileiras? Né? Um projeto governamental, que a gente, ao invés de contemplar 2, 3, por que não contemplar 10 arquivos, com 50 mil reais? Né? 500 mil reais é um valor que é muito pequeno dentro dessas rubricas governamentais de projetos. Por que não criar um projeto desse? E aí você coloca, olha, para o Norte você tem 3 projetos, para o Nordeste você tem 3 projetos, para o Sudeste 3 projetos. Não vai competir com os arquivos, mas você vai complementar. Então, isso é uma ideia, é a primeira vez que a gente está falando isso publicamente, é uma ideia que está sendo construída, e se tudo der certo, ou para 2025 ou para 2026 a gente consiga fazer esse projeto que contemple tudo isso. Né? Finalizando, tem aqui os e-mails que estão todos desconfigurados, né? Mas o Iberarquivos, no site do Arquivo Nacional você tem um link do Iberarquivos, ou então Iberarquivos, iberarquivos.org, né? Vai lá para dar uma olhada, que é muito interessante. E só para finalizar, gente, nós somos agentes dessa história, nós somos atores dessa história. Nós, enquanto professores, enquanto arquivistas, enquanto estudantes, né, a gente tem que fomentar isso. Porque quando a gente faz um projeto, a gente aprende. E a gente aprendendo, a gente pode estar junto em outros projetos e dinamizar a nossa área. Tá bom? Obrigado. E agora a gente vai então, se alguém tiver alguma pergunta, essa coisa de ser moderador, palestrante, né? Fala aqui, que já está fazendo aqui, aquele negócio chinês que está rodando aqui, é muito prático. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, tem mais um microfone aqui. Alguém? Se alguém quiser, o microfone está aqui, um monte de palestra bacana. Tem que vir aqui.
Boa noite. Eu pergunto assim, você falando muito sobre o projeto, né? Recebe um dinheiro de algum fomento, executa o projeto, como o André colocou, de digitalização, a produção e a publicação no ato, uma publicação no Canacan, ou em algum ambiente sustentado com suporte de TI. Mas e a continuidade desses projetos? Né? Essas empresas altas, a instituição, a universidade, ela tem uma infraestrutura de TI capaz de dar continuidade? Como o André falou, assim, você faltou luz, perdeu água, tem que alguém dar um chutinho ali debaixo da máquina, né, para ele ligar. Mas projetos de preservação digital precisa de infraestrutura, né, de suporte de TI, de planejamento, de todo esse cuidado. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né, na continuidade dos ativos de preservação e difusão depois que os projetos de fomento acabam, que faziam o DEA. Aproveitar que eu estou aqui com o microfone, já falo logo. Um dos slides falava sobre isso aqui, né, do financiamento. E a ideia, um dos quesitos a instituição tem condições de manter o projeto, ou seja, manter uma continuidade. E aí, assim, o André vai falar da questão da preservação digital e tal, mas a maior parte dos projetos não tem a ver com essa questão do digital, né? A gente sabe que arquivo você faz, por exemplo, uma divulgação, uma publicação sobre boas práticas, ou então você tratar, você identificar um acervo, né, para evitar um tráfego ilícito de documentos, ou então para você fazer uma conservação, você fazer uma digitalização, ou você fazer um trabalho de organização. São trabalhos diversos, mas independente de qual trabalho seja, digital ou não, de conservação ou não, de tratamento ou difusão, qualquer coisa que seja, a ideia do projeto é sempre você verificar se aquela instituição tem condições de dar um mínimo de sequência nisso, né? Então, na elaboração do projeto, a gente já trabalha com essas questões. Mas essa é uma questão que é muito interessante e, no caso de Iberaarquivos, isso é levado em consideração. Acho que uma política, quando ela está consolidada, é difícil entrar um gestor, porque o grande problema é a descontinuidade das gestões. Você tem um reitor que prioriza, tem outro que acha que isso é importante, tem outro que leva para o pessoal. Mas quando a gente consegue consolidar uma política, até para desmontar ela fica mais difícil, mas nunca para, né? A preservação digital não para. Nunca vai chegar um dia que está bom. Agora a gente pode sentar e deixar que as coisas vão acontecer por si só. Ela é constante. O que está acontecendo lá no Espírito Santo em particular, por que a gente não concorre? Eu vou dizer por que a gente não concorre. Porque você vai disputar com Casa Rui, você vai disputar com Biblioteca Nacional, você vai disputar com o Unicamp, e aí aparece a Universidade Federal do Espírito Santo, o avaliador vai dizer assim, mas isso aqui é importante para o Espírito Santo, o Brasil é o Unicamp, Até acontecia isso mesmo. Não, eu estou falando assim, que para o avaliador, ou é um acervo a nível Brasil, de impacto, Brasil, que tem uma abrangência maior, ou fica complicado a gente concorrer isso. Então, muitas vezes, o que faz lá no Espírito Santo? Tem edital que tem um prêmio para quem nunca participou. Tem outro edital que dá 5 pontos para a primeira vez, que a pessoa não estava contemplada. Ela já ganha 5 pontos logo de cara. De uma forma, tem edital que incentiva a participação das mulheres. Se a mulher for proponente, tem 2 vagas lá para as mulheres. De literatura, para quem nunca foi autor, nunca publicou um livro, senão você vai concorrer com os principais autores do Estado, você não concorre. Eu acho um pouco positivo isso. Aí o que aconteceu lá? Eles agora estão numa política, que participou do Congresso Nacional de Antropologia, deve ter assistido o trabalho da professora Tânia, né, do pessoal lá da Projeto. Está uma parceria agora, eles conseguiram 1.600.000. Não convidaram. Na minha área ali era outra área, mas assim, fantástico, porque é todo um trabalho de preservação, de usar a inteligência artificial para evitar a produção de lixo eletrônico dentro do EDOC. São coisas que tem que ser providenciado. A própria questão do arquivo público está na 4ª versão do arquivo público do arquivo. E perdeu tudo que a gente vem trabalhando nesses anos. Toda vez que perde todo o material que foi inserido. Isso é que trabalho, isso é um curso de administração, de serviço público, um desânimo para a equipe. Os prejuízos são enormes, mas isso tem vendido bem.
Acho que o recurso está aí. Às vezes falta a gente ter um projeto, eu não dou conta, mas eu conheço o professor que dá conta. Se a gente tem uma parceria com a universidade, tem uma parceria com, né, isso tem funcionado bem pela importância do documento eletrônico, assumiu diante né, desse pós-pandemia, pela própria questão do acesso ao serviço público. Hoje não dá para pensar em acesso ao serviço público sem entrando na fila para poder fazer, né, qualquer acesso ao direito, à informação. Então, além do histórico, eu acho que isso tem sido bem valorizado e a gente precisa aproveitar esses momentos, conversar com a pessoa certa, estruturar esses projetos, que é uma oportunidade que tem que vir. A gente tem que formar gente para isso, que não tem. Não tem. Se precisar de alguém que mexe no ato, não tem. Infelizmente não tem. Fala assim, instala aí. Né? O código é aberto. Mas o código é aberto, mas ninguém sabe mexer no código, não adianta. É um gratuito que não é. Diferente do Tainacam, por exemplo, quando foi pensado pelo IBRAM, ele foi de uma forma de ser simplificado para que você não tivesse um cara da tecnologia, não precisava ser o AIS, para que tivesse uma mínima noção e dava conta de instalar. E o Atom foi pensado desse jeito. Mas é a realidade que a gente tem. O que a gente tem para botar em multinível hoje? O Atom. Mas o Arquivo Nacional não usa o Atom. Sim, então a referência, eu vou dizer, boa coisa tem alguma coisa, eu sei, por causa de migração, suporte, por causa de outra coisa, mas a gente, como referência ao Arquivo Nacional, a gente até pensa duas vezes antes de usar, porque é um problema que a gente vem carregando, mas que tem solução. Agora, as pessoas têm que parar para estudar sobre isso, as pessoas têm que pegar e se dedicar mais a isso, tem que incentivar os alunos que estão aí, o mercado de trabalho é bom. Porque quando você não tem uma pessoa para fazer aquele serviço, qualquer mercadoria que você tem pouco, o que acontece com o preço? Se tem muita gente para fazer aquele serviço, o que acontece com o valor da mão de obra? Não tem mais. Rapidinho, meu nome é Renato, eu sou egresso aqui do curso de Arqueologia, do IPP de Arte, e estou lá em Recife, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu acho que é importante essa apresentação do Marcelo, porque nos dá ânimo em relação a buscar o que tem de oferta digital. Não é uma coisa fácil. Eu passei agora pelo projeto digital do FINEP, da professora Marcília Gama, e foi uma luta campal, porque o tempo é muito pequeno, você tem que se apropriar dos campos, e nem sempre há uma parceria, porque às vezes também tem projetos concorrendo dentro da instituição, então é muito delicado, mas foi uma experiência super interessante. Meu cargo lá é de arquivista, na atividade dele, eu trabalho no arquivo, mas de poucas vezes se pensa essa possibilidade do arquivista atuar na captação de recursos. E isso é super valorizado pela instituição. Eu estou vivendo isso porque meu projeto passou essa primeira fase de avaliação, foi orçado em 3 milhões e 96 mil, porque não é só o tratamento do documento. No nosso caso, era o tratamento também do espaço físico, de compra de equipamento, de arquivo deslizante, que a instituição não tem esse olhar delicado, então, sensível para a documentação. Então, isso dá um salto de qualidade. E observar oportunidades a todo o processo de curricularização da extensão, ao processo da avaliação institucional. Então, o arquivista profissional, mesmo estando ali na atividade de e-mail, ele tem que ser um agente ativo na instituição, e isso dá resultado. Só isso, Marcelo. Parabéns. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou aqui do curso de Arqueologia, do primeiro período aqui da Unirio. E, cara, eu já venho da fotografia já de um tempo, já, assim, mais de 10 anos. Eu queria fazer uma pergunta pro Lucas. Cara, você falou do Dan, né, do PhotoStation, e da importância de encontrar um material ali, que muitas vezes você não tem a descrição direito, né, tudo mais. Eu trabalhei no estúdio, né, que uma das minhas funções, né, como assistente, eu também tratava do arquivo de foto, do fotógrafo e tal, né. E cara, quando eu tinha que colocar, né, a descrição, ele falava, cara, coloca o que tem na sua cabeça, que vai na sua cabeça, sabe? Então, assim, já vi que um trabalho feito já por um outro assistente, e aí depois eu dei uma continuidade nele, não sei como é que está hoje em dia, né?
E eu queria saber, cara, se existe algo a ser seguido, entendeu? Existe alguma regra, alguma coisa assim, para facilitar, né? Para você não perder tudo isso. Sim, existe, para isso a arqueologia está aí para contribuir, né? Você está começando a se caminhar agora na arqueologia, provavelmente vai fazer alguma disciplina aqui no curso, né? Vai fazer uma disciplina que vai te ajudar na discussão arquivística e tudo mais. A apresentação, por exemplo, que eu fiz para o fotojornalismo, a gente trabalha com a pegada do fotojornalismo, que é a questão da comunicação, do jornalismo. Da pauta fotográfica, o que, onde, como, quando, enfim, qual é a editoria, e a gente distribui isso através de metadados, além dos metadados de geração que já vem nativos da própria câmera fotográfica, né? E, enfim, são os dados de EXIF ou EXIF, enfim, cada um fala de um jeito. Mas, para você, por exemplo, como resultado da minha dissertação, tem um e-book, né? Tem um e-book que vai trazer ali o passo a passo de como fazer a descrição, a identificação desses arquivos. No caso, no âmbito do fotojornalismo. No caso, no seu caso, no estudo de publicidade, então, aí você teria que fazer a descrição de metadados de acordo com o produto que está sendo realizado. E aí existem instrumentos de descrição que você pode utilizar. Tá? Excelente TCC, tá? Isso é legal. Só lembrando que descrição é uma coisa, descrição arquivística é outra. Quando você coloca o arquivística ali para adjetivando a descrição, muda, né? Identificação é outra. Então, a descrição arquivística tem a ver não só com o conteúdo, mas tem a ver com o contexto, tem a ver com as relações orgânicas que aquele documento tem. Você está no primeiro período, vai ter um longo tempo pela frente, né? De aprendizado em várias disciplinas diferentes, né? E aí, mas é bom estar presente nesses eventos, é bom estar conversando com outras pessoas, né? Eu fico muito triste quando eu vejo eventos na universidade e que as pessoas não estão presentes, assim, porque a universidade não é só sala de aula, né? É estar aqui, é estabelecer contato com o doutor André. O cara é feríssimo, o André é conhecido, né? Ela trabalha com isso, descrição arquivística e tal. Eu sei que você já pegou o contato dele, vai seguir no Instagram, né? Então, assim, lá na frente você vai encontrar com ele como profissional. Então, é isso mesmo, é você perguntar e ver isso. E é assim que você cria, forma um grande profissional. Conheçam arquivisticaufes.com.br. Bibliografia, tem os projetos lá, tem uma lista de referência, vale a pena aí ter meu contato. Aproveitar aí, fazer um comercial. Mais alguém? Bora lá. Boa noite, meu nome é Ruth, eu sou também na turma de arqueologia, quarto período. Gostaria de perguntar à minha professora Fernanda, que após essa exposição tão belíssima, qual será o próximo passo da pesquisa? Vai ser ir a campo? Minha querida aluna Ruth. Então, a nossa programação agora para o próximo ano é exatamente ir a loco, né? Presencialmente em todas essas instituições que a gente levantou inicialmente, com o levantamento online e verificar, né, um a um pouco dessa história arquivística, entender os motivos pelos quais os instrumentos de classificação foram organizados de uma ou de outra maneira, né? A localização das fotografias está separada porque entender um pouco, conversar com as pessoas responsáveis pela elaboração desses instrumentos. Então é um pouco mais no presencial mesmo. Então pode ser que a gente leve até um tempo maior nessa segunda fase, porque isso vai tomar um certo tempo. Até porque somos eu e Bruna só, né? Então, ou melhor, mais Bruna até do que eu. Ela é que vai a campo mesmo, eu fico só na parte mais de redigir, né, de apresentações, dos artigos. Mas quem vai à luta realmente é ela. Então, Bruna é meu anjo da guarda. Tá com bom sangue. Tá. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Ana, parabenizar, né, por este evento tão interessante, por ter trazido esse
profissionais incríveis, complementar a mesa dele já, parabéns pelas falas. Eu queria trazer uma questão mais conceitual que tem a ver com a apresentação da professora Fernanda e do professor André. Fernanda, logo no título da sua apresentação, você traz arquivos fotográficos, já me traz à cabeça se você vai trabalhar com fundos ou coleções. E depois eu queria que você falasse um pouco se nessa pesquisa preliminar você olhou só para fundos ou só para coleções ou só para fundos e coleções. Porque quando a gente pensa arquivos fotográficos, mas será que o produtor produziu só fotografias? Aí eu estava pensando nisso e vem o André e traz a proposta, né, que o trabalho que foi feito lá no Espírito Santo, que era um conjunto de documentos só de fotografias, né? E fotografias produzidas pela Universidade Federal do Espírito Santo em determinados contextos diferentes de acordo com a gestão de cada reitor. Aí eu queria perguntar se realmente é uma coleção, mas que vocês consideraram um fundo, e se no arquivo da UFES não tem fotografias, lá só tem documentos textuais. Porque isso é uma questão muito interessante que a gente está sempre falando com os alunos, né, da importância da gente classificar, identificar, classificar e avaliar documentos que não sejam textuais. Até porque quando esses arquivos fotográficos aparecem no plano de classificação ou quadro de arranjo, só aparecem como arquivos fotográficos, e fotografia é apenas a técnica de registro. Não nos diz muita coisa. É a mesma coisa que os outros documentos aparecerem textuais. Isso não vai dizer muita coisa para a gente, né? Então, queria que vocês falassem a respeito disso. Bom, então, a Alexandre está ministrando a disciplina de avaliação, né, que dialoga diretamente com a disciplina de classificação. Então, a gente às vezes tem essa convergência que a classificação e a avaliação, né, se complementam diretamente. Então, assim, eu acho que a tua pergunta foi a nossa primeira delimitação, né, real do campo empírico que a gente iria observar. E a gente optou, nesse primeiro momento, por analisar tanto fundo quanto coleção. Exatamente para tentar entender depois, pode ser que a gente veja que um determinado instrumento de classificação foi elaborado com séries separadas para fotografias, mas que aquilo ali é uma coleção. Então, ok, justifica, né? Que aquilo ali foi separado. Tudo bem. Mas pode ser que não, que trata-se de um fundo e que mesmo assim a fotografia foi separada. E aí sim a gente vai, né, analisar e refletir em cima disso, né, da questão da quebra da organicidade. Então, mas nesse primeiro momento a gente analisou tudo que tinha fotografia, tanto fundo quanto coleção, que estava disponível online pelas instituições. Agora a gente vai tentar entender, né, e pode ser que a gente encontre muitas coleções, e aí o nosso objetivo é que a maioria seja coleção. Se for, maravilha, menos mal. Acho que é isso, né? Não existe um fundo fotográfico, né? Existe um fundo que só tem fotografia. Quando você recolhe, você não recolhe todos os documentos. Como eu falei, as pessoas às vezes valorizam muito a questão da fotografia e acham que só por ela estar ali, a áurea, o mérito já está todo, e se deixa de segundo plano a questão dos documentos que formam aquela organicidade. Eu fiz um acervo de José Celso Cláudio. Ele chegou com uma caixa com 300 fotografias sem nenhuma identificação. Eu falei, não vou pegar isso vai me dar problema. Mas aí a gente passou no Fucultura e pegamos lá 30 mil para fazer. Eu virei para a família e falei, ó, importante. Sabe o que ele tinha? Ele tinha os clipes de todas as funções públicas que ele assumiu. Ele tem que fazer essa pesquisa uma por uma, com a data embaixo assim, ó, com a matéria de jornal. Salvou minha vida. Você entra lá no blog, tem lá o arquivo José Celso Cláudio. Por quê? Eu fiz a descrição das fotos todas, deixei elas na sequência, né, de 1 a 300. Eu peguei o material e depois eu fiz só um arranjo virtual. Se a pessoa tiver que procurar a fotografia, ela está na 200 e pouco lá, mas dentro do digital eu consegui associar carteirinha, diploma. Comecei a entender uma fotografia. Tem uma fotografia lá muito interessante, que tem assim um monte de garoto vestido de soldado. Gente, na guerra, os meninos com 8 anos de idade. Aí eu fui saber pelo diploma que ele estudou na determinada escola, que a pessoa recebia patente,
E na realidade aquilo ali ele era estudante. Mas ele também fez tiro de guerra. Então assim, eu acho que essa questão do fotográfico tem muito disso. As pessoas acabam, né? Uma série ser série só porque é fotografia, é o que acontece. Série e fotografia, ele joga tudo no mesmo bojo, no mesmo saco. Que você, muitas vezes, você não consegue trazer aquilo para recuperar, para associar, nem digital, nem virtual. E muitas vezes porque também se dispersa os outros documentos, que você dá valor a esse fotográfico e fala assim, isso aqui não é fotografia, vou deixar só fotografia, que é que todo mundo quer ver. E a fotografia, né, como diz a professora Aline, eu gosto muito dessa frase, ela fala assim, ela insiste em mostrar muito e dizer nada. Esse é o grande problema, né? Ela não vem acompanhada de um contexto de produção. Então, o que a gente tem feito lá agora na UFA? A gente está com a SECOM, agora está fazendo as outras fotografias, mas para criar procedimento até na própria organização dos representantes digitais, já que eles nascem digitais, dentro da instituição, para relacionar isso com o quê? Porque antigamente, qual eu acho que é a grande dificuldade que tem na SECOM? Você não tem mais a pessoa do fotógrafo. A pessoa vai lá no evento, tira uma foto, manda para a comunidade que eles publicam. A outra vai lá com o iPhone, tira uma foto, manda, faz um filme e por aí vai. Você não tem uma padronização dos procedimentos, você não tem uma padronização dos formatos. Então, antigamente tinha um fotógrafo que saía com a pauta, não é isso? Ele pegava, né? Mas você tinha um fotógrafo naquela função. Hoje já não tem, mas todo mundo é fotógrafo. Todo mundo é fotógrafo, é uma coisa fantástica. Então, o nosso desafio hoje é padronizar isso, pensar como é que isso pode ser feito e como associar esses documentos mesmo ele estando separado. Cada um guardando de um jeito e pensar como guardar isso também. Porque cada um abre uma pasta com o nome, cada um abre o código de um jeito, cada um... Ou a gente padroniza isso ou a gente tem um problema, né, lá para frente que vai ser insustentável, além de ser perdido, né? O digital, para se perder, é muito rápido. Porque o papel fica ali. Tem lá o documento da UFES. Vamos para 100 anos. É postado. Mas se não tem de refrigerado, agora o digital não tem isso. Queimou o HD, vai tudo embora e não sabe onde foi, a pessoa ficou com raiva. Aconteceu isso na prefeitura lá, a pessoa, o prefeito ganhou, entrou nos computadores, deletou tudo. Todas as planilhas. Isso é crime. Pouco, essa pessoa, documento pouco, né? Nada, mas vai saber na cabeça, então. É um desafio, está indo aí. Mas é um outro projeto, já que a gente está fazendo, vamos ver o que vai dar. Guarda o projeto interativo no ano que vem. Eu quero aprovar um projeto para o Espírito Santo. Só para falar isso aí, existe uma preocupação hoje no Ministério da Cultura de descentralizar a Rouanet. Inclusive fazer uma Rouanet local, uma Rouanet só para o Nordeste. Espírito Santo, mais da metade dos projetos da Vale, que é uma área de impacto, ela não consegue trocar porque não tem projeto. Não tem projeto. Isso é um problema. Outra coisa, a gente tem que ocupar os conselhos de cultura. Nós participamos, né, do Conselho Nacional de Política e Cultura, fizemos lá um documento que foi o plano de arquivo para os próximos 10 anos. A gente tem que cobrar que seja aplicado. A gente tem, agora retornou, primeiro setor que saiu foi qual? O de arquivo. Botaram design, botaram moda, mó barato, moda, design, mas o arquivo, se não tiver ninguém para gritar lá, peraí, o arquivo vai ficar fora, sabe? Eu sei que é uma coisa difícil, a gente é voluntário, muitas vezes acaba o funcionário público, ele consegue conciliar a vida dele de funcionário público com a representação, mas a gente precisa da voz dos arquivos dentro dos órgãos decisórios, dentro dos órgãos deliberativos, na distribuição de orçamento, porque senão a gente vai ficar para trás nos outros setores que não tem sua representação. E se não tiver alguém para gritar lá assim, ó, tem que botar um arquivista no edital, porque lá é obrigado o edital de acervo. Se é arquivista, tem que ter arquivista. Se é museólogo, tem que ter museólogo. Se é biblioteca, tem que ter um bibliotecário. Principalmente a gente não tem conselho para fiscalizar isso. Então a gente precisa estar sempre em cima aí, e nessa batalha que não para aí, nessa guerrilha cultural, que é pensar na cultura, na memória no Brasil. Mais alguma?
Bem, então, beleza? Mário. Boa noite a todos aí, parabéns pela apresentação. Lucas, eu trabalhei na área de comunicação, então eu queria saber de tudo. Agora com inteligência artificial e tudo mais, quais são os desafios que você, se tiver, obviamente, que você enxerga nessa relação entre o fotojornalismo e a arquivologia, do ponto de vista tanto da guarda de fotografias, de arquivos como um todo, se tiver algum tipo de desafio que a gente que é da comunicação e da arquivologia tem para enfrentar nos próximos anos. Eu acredito que é um desafio que a arquivologia pode ajudar. A informática pode ajudar muito nisso com a questão da análise do documento fotográfico digital. Então, o olhar da fotografia digital como um documento de arquivo e fazer a análise criteriosa daquele documento, você vai conseguir descobrir se aquele documento, não só no olho, né, não só no visual, se aquele documento ele é um documento fidedigno, se ele é um autêntico. Né? Então, acho que a arquivologia tem instrumentos para ajudar nisso. Dentro, por exemplo, da minha apresentação, por que eu reforço tanto a importância de manter os metadados de preservação e metadados originais da fotografia produzida pela câmera? Porque, às vezes, o processamento de dados, você consegue fazer a identificação, a descrição do arquivo em softwares auxiliares de imagem, você joga isso no repositório, mas alguns limpam, né? O próprio repositório, às vezes, fazendo gestão do arquivo, ele limpa esses metadados originais. Então, é importante manter isso até para fazer depois essa avaliação criteriosa. Porque quando você se depara com uma imagem, você vai ter que baixar ela para poder ver quais são os dados de IPTC dela, fazer uma análise mais diplomática do arquivo, você consegue ver. Eu acho que a arquivologia tem totais condições de ajudar nesse desafio, não só no visual. E às vezes o pessoal da comunicação, posso falar isso porque eu transito nesses dois mundos, né? E às vezes o pessoal da comunicação fica só no visual. Ah não, porque a inteligência artificial dá para ver que a mão não é perfeita. Gente, daqui a 1, 2 anos a mão vai estar perfeita. Então não é esse o caminho. Então acho que essa é a maior contribuição. Você ouviu falar em borracha, não é? Jackson. Estude isso. Vai ganhar dinheiro. Acho que você é o que garante a autenticidade do documento digital, que não foi modificado, que não sofreu alteração, que ele tem autenticidade, né? Então isso aí, falta gente que saiba fazer, saiba automatizar isso. A gente sabe o que é. É igual a cabeça do bacalhau. Você sabe que existe, você nunca viu, né? Você sabe que tem ali. Como é que eu faço isso em lote? Como é que eu faço isso dentro do processo? Como é que nós vamos incorporar esses metadados dentro de um software, de um sistema? Esse é o desafio, tá? O desafio está lançado e ele é urgente, porque a demanda está aí a nível de garantir a autenticidade dos documentos assinados digitais. Né? Dá uma lida e um estudado que você vai se dar bem. Não, e a questão da inteligência artificial nos arquivos, e sobretudo nessa questão de imagem, é algo que a gente não volta mais. A gente já está numa realidade de coisas. Ou ela se recusa a ver, né, padrão do avestruz, coloca a cabeça lá e o mundo vai e a gente fica, ou então a gente vai junto. Então a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, a internet, ela já pega as imagens que você coloca e já identifica as pessoas, já coloca qual é o cenário, o que está acontecendo. Então, coisas que a gente demorava muito tempo para fazer, né? Eu, quando fui trabalhar no Arquivo Nacional, em 2004, eu fui trabalhar com fotografia, descrição de fotografia. E quando era muito difícil, porque você não conseguia, não tinha instrumento, você não sabia quem era quem ali. Então era muito difícil. Agora, com a inteligência artificial e com a produção digital, você já está produzindo material que está sendo descrito, já está sendo organizado, já está sendo... Localização. Então, localização. Na minha máquina fotográfica, eu tiro a foto e ele já dá o GPS, você sabe onde eu botava aquela foto. Já está no metadado da foto. Então isso, a gente caminha junto, ou então a gente fica para trás. A gente tem que aprender também a como fazer essa ligação
da inteligência artificial cada vez mais presente com as características do nosso trabalho.